Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares e todos seus companheiros. Isra e Miraj, esse é o assunto da nossa aula, que é a viagem noturna e a ascensão do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, aconteceram as duas coisas numa mesma noite. A viagem e depois a ascensão do profeta Muhammad. Uma das demonstrações do poder de Allah subhanahu wa ta'ala foi dele permitir milagres através de seus mensageiros. Sabe-se que quase todos os profetas, todos os mensageiros, não tiveram uma vida fácil para serem aceitos diante de seus povos. Na divulgação da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala não era fácil para eles diante de seus povos. Assim, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, permitiu milagres para pelo menos evidenciar que esses profetas, esses mensageiros, eram pessoas escolhidas por ele, escolhidas por Deus, para orientarem seus povos. E mesmo com a demonstração através desses milagres, a maioria dos profetas, a maioria dos mensageiros, eram desmentidos, como sabemos através das histórias do profeta Noé, a história do profeta Moisés, do profeta José, o Abraão, o Jesus e também do Muhammad. Então, se lermos a história desses profetas, que a paz e bênção estejam sobre eles, então vamos saber o quanto eles sofreram, assim como foram perseguidos ou não aceitos diante de seus povos. Portanto, dentre os milagres de Muhammad, porque esta viagem noturna e a ascensão do profeta Muhammad é um dos milagres. Então, dentre os milagres é essa viagem do profeta Muhammad, essa viagem noturna do profeta Muhammad. Essa viagem noturna, que é Isra e Miraj. Isra, a palavra Isra, essa é uma palavra árabe, Isra, que significa viagem noturna, ou deslocar-se à noite. E a palavra Miraj significa ascensão. Então, a viagem noturna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é uma realidade. Ele saiu de Meca para Masjid al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém, na Palestina. E dali aconteceu a ascensão para o céu, para os 7 céus, e teria voltado na mesma noite. Antes desse acontecimento, considerava-se aquele ano que aconteceu esse Isra, essa viagem noturna, considerava-se o ano mais triste para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque tinha perdido o seu tio Abu Talib. Abu Talib era o suporte do profeta Muhammad. Abu Talib era uma pessoa, era um homem influente na tribo Quraysh, na tribo do profeta Muhammad. Então, era uma pessoa influente. Este não era muçulmano, não aceitou o Islã. Então, era uma pessoa influente e, mesmo assim, o profeta Muhammad, quando ele divulgava, ou quando começou a fazer a divulgação do Islã, sofria a perseguição. Às vezes era atacado,
Mas essa tribo, os Quraysh, eles às vezes, ou muitas vezes, evitavam. Por quê? Por causa desse tio, esse Abu Talib, que era, como falamos, era influente nessa tribo, era respeitado. Então, os Quraysh não perseguiam tão assim o Muhammad porque respeitavam o seu tio. Então, naquele ano que aconteceu essa viagem noturna, o profeta Muhammad tinha perdido. Antes de acontecer essa viagem noturna, esse Abu Talib faleceu. E o mesmo ano, o profeta Muhammad veio perder a esposa, a Khadija, radiallahu anha. Faleceu também a esposa. A Khadija também era uma companheira que muitas vezes acalmava o profeta Muhammad quando sofria qualquer ataque das pessoas ou quando acontecia qualquer coisa. Quem acalmava, quem incentivava, quem encorajava era a Khadija, a esposa. Então foi também no mesmo ano que o profeta Muhammad perdeu. Entanto, o profeta Muhammad naquele ano, antes dessa viagem noturna, perdeu 2 suportes. O tio, que era influente, era respeitado. As pessoas evitavam atacar Muhammad por causa de Abu Talib. E veio perder também a Khadija, sua esposa, sua companheira, que sempre também, de certa forma, protegia, encorajava e acalmava nas situações, digamos, difíceis. No entanto, chama-se ou é considerado o ano da tristeza, ou esse que aconteceu, essa viagem noturna. Praticamente, Muhammad já não tinha, digamos assim, suporte. E os Quraysh, aquela tribo, a sua própria tribo, sempre estava em cima, perseguindo ou não aceitando a mensagem do Islã. E naquela época, os muçulmanos ainda eram poucos em Meca, não tinham voz. No mesmo ano, numa certa noite, então, aí é o começo de esse Isra e Miraj, dessa viagem noturna. Então, foi no mesmo ano, depois que ele perdeu esses dois suportes que acabei de falar. Então, no mesmo ano, numa certa noite, apareceu o anjo Gabriel, Jibril alayhi salam. Encontrou Muhammad, então levou o profeta Muhammad e disse que montou num animal chamado Buraq. O animal chama-se Buraq. Disse que é um animal pouco menor que o burro. Era um buraco, esse animal, um buraco branco. Um animal, se diz, dentre as suas características, muito veloz. Era muito veloz, que onde ele terminava o seu olhar, onde esse animal termina o seu olhar, é ali onde colocava as suas pernas correndo, a sua velocidade. Onde termina o seu olhar ou a sua vista, é ali onde ele coloca as pernas, de tão veloz, esse tal animal que transportou Muhammad de Meca para Jerusalém. Então, junto com o anjo Gabriel, se dirigiram para a mesquita de Al-Aqsa, na Palestina. Diz-se onde Muhammad desceu, fez uma oração na mesquita de Jerusalém, na Palestina, e da mesquita, depois de terminar a sua reza, a sua oração, então foi ainda junto com o Gabriel para os seus, para os 7 seus. O Alcorão confirma esse acontecimento, e esta passagem está na Surata Al-Isra, logo o primeiro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: glorificado seja quem fez seu servo viajar à noite da mesquita sagrada, isso em Meca, para a mesquita de Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos, para mostrar-lhe em seguida alguns dos nossos sinais. Assim vê o versículo.
Glorificado seja quem fez o seu servo viajar. Quem fez? É Allah subhanahu wa ta'ala. É Deus quem fez seu servo viajar. O servo aqui é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. À noite, numa noite da mesquita sagrada, que está em Meca, para a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém, na Palestina, cujos arredores abençoamos. Sabemos que a mesquita de Jerusalém e os seus arredores é um lugar abençoado. É ali onde houveram várias revelações, é dali onde surgiram vários profetas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, cujos arredores abençoamos, a mesquita de Jerusalém. Para mostrar-lhe em seguida alguns de nossos sinais. O objetivo dessa viagem é o quê? Mostrar alguns sinais. Naquela época, era impossível fazer essa viagem em uma noite, porque os moradores de Meca, naquela época, levavam pelo menos 3 meses, quando eles viajavam em caravanas de camelo ou cavalo, levavam pelo menos uns 3 meses. Então, era algo impossível. Qual o mês e data aconteceu essa viagem noturna? A maioria dos sábios dizem que foi no mês de Rajab. Isso não é unanimidade, porque tem outros sábios que falam que foi no mês de Dhul-Qa'da. Outros dizem que foi no mês de Rabiul Awwal. Então, a maioria fala de Rajab, o mês que terminou, o mês que a gente passou. Agora estamos no Shaban, a gente estava no mês de Rajab. Então, o mês que terminou, falam que é Rajab, que aconteceu a tal viagem noturna. E a data afirma-se que seja 27 de Rajab. Essa data de 27 também não é unanimidade entre os sábios, porque naquela época não eram registradas as datas quanto a esses acontecimentos, ou seja, não era registrado com exatidão. Alguns acontecimentos são lembrados, porém a data com exatidão ninguém registrava, mas leva-se, ou é uma suposição, através de estudos, aí verifica-se que não, pode ser que foi no dia 27, então não é unanimidade. Alguns dizem sim, outros não, quanto à data, assim como o mês. Algumas pessoas hoje podem questionar como isso pode acontecer, como isso é possível, como falamos ali anteriormente, que uma viagem dessas naquela época era impossível. E hoje também as pessoas podem questionar como isso é possível, viajar sem usar avião e ainda ir para o céu. Como isso pode? Hoje tem questionamentos assim. Então, nós podemos falar que é um conhecimento oculto para nós, seres humanos. É um conhecimento oculto que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. É um conhecimento oculto para nós e que tudo isso somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. E também falamos no começo que são milagres que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu através de quem? Através de seus mensageiros. É uma demonstração do poder de Allah subhanahu wa ta'ala através de quê? Através de seus mensageiros. Da mesma maneira que a gente aprendeu que o profeta Noé, o Nuh alayhi salam, foi engolido por uma baleia e permaneceu no fundo do mar e ainda dentro da barriga da baleia. Se ficou horas, se ficou semanas, se ficou 40 dias, é algo que hoje, se a gente ver na lógica, podemos ficar, mas como isso é possível? Mas é algo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. É um dos milagres. Aprendemos que Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão,
foi lançado no fogo. E o povo acendeu o fogo, mas ele não queimou. Saiu ali salvo. Não tinha nem um arranhão. Se a gente analisar assim hoje, é algo que também podemos ficar sem entender. Então, é um milagre, é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Só Deus sabe. Aprendemos também que o Isa alayhi salam, o Jesus, ressuscitou os mortos. Hoje, se a gente olhar, será que isso é possível? Como isso pode acontecer? Mas a gente acredita, porque tem os registros nos livros sagrados. É algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe, é algo que somente, aliás, é um conhecimento que é oculto para nós. No Alcorão também tem uma citação sobre o Jesus, alayhi salam, Isa alayhi salam. Tem uma parte que diz que os discípulos pediram que Jesus pedisse a Deus uma mesa provida, ou seja, uma mesa cheia de alimentos. Esses discípulos disseram que queriam comer e também tranquilizar os seus corações e saberem que realmente ele é mensageiro e está falando a verdade. Ou seja, aquilo que também falei no começo, que os povos que eram orientados pelos mensageiros, eles pediam cada prova, cada evidência. E Allah subhanahu wa ta'ala e Deus concedia esses milagres. E dentre esses milagres é esse que aparece no Alcorão acerca de Jesus, que os discípulos pediram, pede a seu Deus que ele nos envie uma mesa cheia de comida, para que os nossos corações estejam tranquilos e também acreditemos em ti, na sua palavra. Assim, disse que Jesus pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, ó Senhor, faz-nos descer do céu uma mesa provida que nos seja uma festa para os primeiros e aos derradeiros e um sinal de ti e sustenta-nos. Assim vem o versículo. No entanto, Jesus, Isa alayhi salam, pediu e Allah subhanahu wa ta'ala atendeu o seu pedido. Disse que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, fez descer uma mesa repleta de comida. O povo comeu e também deixou. E como vem aqui? Porque para que Deus demonstrasse que ele realmente existe, um sinal, aqui vem um sinal de ti, para que o povo acreditasse que realmente existe Deus. Para tranquilizar também os corações dos mesmos. Então Allah subhanahu wa ta'ala atendeu, fazendo descer uma mesa repleta de comida. Hoje, se a gente olhar na lógica, como é possível uma mesa descer do céu cheia de comida? Então é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe, é um conhecimento que é oculto para nós e são milagres que a gente acaba de falar, são milagres que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. No entanto, é a mesma coisa essa viagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez de Meca para Al-Aqsa e dali foi para os céus. É um milagre. O que Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu quando chegou lá no céu? A gente já falou ali que saiu de Meca para Palestina, na mesquita de Jerusalém. E na mesquita de Jerusalém foi junto com o Jibril alayhi salam, o anjo Gabriel, para os céus. O que ele viu quando chegou no céu? Quem ele encontrou naquela noite? Será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Deus, viu Allah subhanahu wa ta'ala? Então, disse que Muhammad encontrou-se com alguns profetas. E não viu Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad não viu Deus nessa sua viagem. Disse que ele, o profeta Muhammad e o anjo Gabriel, Jibril alayhi salam, chegou no primeiro céu, pediu a permissão, perguntaram quem era e com quem estava. Ele respondeu que era Jibril, que era o anjo Gabriel, e estava com Muhammad. Foi aberto o primeiro céu e entrou o Muhammad e
o anjo Gabriel e ali encontrou o profeta Adão, alayhi salam. Profeta Adam, alayhi salam. O profeta Adam deu boas-vindas ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e seguiu para o segundo céu. O profeta Muhammad sempre acompanhado com o anjo Gabriel, alayhi salam. No segundo céu, o profeta Muhammad encontra Isa, alayhi salam, e Yahya, o profeta Jesus e o profeta João, que também deram boas-vindas ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Foi seguindo para o terceiro céu, juntos com Muhammad e Jibril, anjo Gabriel. No terceiro céu disse que encontrou o profeta Yusuf, alayhi salam, o profeta José, que também saudou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deu boas-vindas. E foi subindo para o quarto céu, onde encontra o Idris, o profeta Idris. O Idris, na Bíblia, é denominado Enoque, se não estou errado. Então, encontrou Idris. No Alcorão, esse também é citado, esse Idris também como um profeta. E também foi seguindo para o quinto céu. E ali encontrou-se com o Harun, o profeta Arão, que também saudou o profeta Muhammad e deu boas-vindas. Aí foi seguindo o profeta Muhammad e o anjo Gabriel para o sexto céu, onde encontra o profeta Musa, alayhi salam, o profeta Moisés, que também saudou e deu boas-vindas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E no sétimo céu, sétimo e último céu, encontrou-se com o profeta Abraão, Ibrahim, alayhi salam, saudou e deu boas-vindas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esses são os profetas que o profeta Muhammad viu naquela mesma noite lá nos céus. E dentre as outras coisas que o profeta Muhammad viu, disse que Baitul Ma'mur, foi até ouviu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur é uma mesquita que está no céu. É uma mesquita que está no céu. Disse que nessa mesquita circulam por dia 70.000 anjos e nunca retornam. Cada dia 70.000 anjos que fazem a visita nessa mesquita, Baitul Ma'mur, e não voltam desde que foi criado a terra. É assim. Então, é um dos lugares que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu. Disse que também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu alguns homens, imagens de alguns homens com as línguas e os lábios cortados. Quer dizer, homens que não tinham nem a língua, nem os lábios. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou ao anjo Gabriel quem eram aqueles homens, quem eram aquelas pessoas. Disse que o Gabriel, alayhi salam, o anjo Gabriel, o anjo Jibril respondeu: são aqueles líderes, ou aqueles imãos, ou aqueles sheikhs que exortavam sobre o bem e eles não o praticavam. Ou seja, se faziam de esquecidos. Exortavam as pessoas, mas eles não executavam aquilo que estão exortando. E também o profeta Muhammad foi seguindo. Disse que chegou até no Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, uma árvore que também está lá no céu, disse à direita do trono. No Alcorão até cita-se essa parte, que também é uma das evidências dessa viagem noturna. A gente já falou o primeiro versículo que está na Surat Al-Isra, e também a outra parte é essa que fala de Sidratul Muntaha, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e com efeito viu outra vez no Sidratul Muntaha, ou viu outra vez junto a Sidratul Muntaha. Aqui fala-se que quem viu, o Muhammad viu o anjo Gabriel na sua forma original, aonde? No Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, como falei, é uma
árvore. Então, junto dela, o versículo vem: e com efeito viu outra vez, junto a Sidratul Muntaha, junto dela está o jardim de Ma'wa. Junto dessa árvore existe o jardim de Ma'wa. O jardim de Ma'wa é uma região também, é um lugar do paraíso, habitada pelos anjos e pelas almas piedosas. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou até nesse lugar. E foi neste céu, ou nesse último céu, o sétimo, e foi nessa noite que aconteceu a revelação das 5 orações diárias que os muçulmanos, que nós praticamos hoje. Foi na noite de Isra e Miraj, foi na noite, ou aliás, foi nessa viagem noturna que foram reveladas as 5 orações diárias que a gente pratica hoje. Mas essas orações, na primeira revelação, ou quando foi concedido a Muhammad, eram 50, ou seja, seriam 50 orações que o muçulmano deveria praticar diariamente. Quando o profeta Muhammad foi ter com o profeta Moisés, o Musa alayhi salam, Moisés perguntou: o que Deus revelou para a sua nação? Qual é a obrigação que Deus deu para a sua nação, para a umma de Muhammad, a sua umma? O que ele revelou? O que Deus revelou? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: foi revelado para a minha nação 50 orações. 50 orações diariamente. O profeta Moisés disse para o profeta Muhammad: volte para o seu Senhor, volte para Deus e peça para que reduza esse número de orações. Para reduzir a quantidade das orações, porque a sua nação, a sua umma, não é capaz de fazer 50 orações diárias. O profeta Moisés parece que nos conhece melhor. A gente hoje, as 5 orações é um peso para alguns muçulmanos, um peso. Arrumam cada desculpa para não cumprir. Por preguiça, por causa de gripe, por causa de pensamentos ruins, ou porque cometem outros pecados. São 5, mas eram 50. Imagina se fossem 50, 5 a gente hoje não consegue, e se fossem 50 orações? Então, o profeta Muhammad voltou para Allah subhanahu wa ta'ala e pediu para que reduzisse essas orações. Porque a sua nação realmente, a nação de Muhammad, essa nossa nação, não ia conseguir. Disse que Allah subhanahu wa ta'ala reduziu essas orações para 40. O profeta Muhammad foi, Moisés perguntou de novo: quantas agora? Há 40. Disse: volte de novo. Pede para que Allah subhanahu wa ta'ala reduza. Pede a seu Senhor para reduzir esse número de orações, porque sua nação não vai conseguir. Disse que Muhammad voltou. As orações foram reduzidas para 30. Veio para Moisés, Moisés disse: não, volte de novo. E assim aconteceu até chegarem 5 orações. Mesmo com 5 orações, o profeta Moisés, Musa, exigia que Muhammad voltasse para reduzir esse número de orações. Mas o profeta Muhammad disse que já tinha a vergonha, quer dizer, de tanto pedir, já tinha vergonha de voltar novamente. Então, aí caíram de 50 orações para 5 orações, que disse que equivale a 50 orações, caso serem cumpridas todas elas. Ou seja, são 5 orações, mas com a recompensa ou com o peso de 50 orações, como tinham sido reveladas primeiramente. Então, um dos grandes acontecimentos, ou uma das grandes obrigações naquela noite, foi isso de
de revelação dessas 5 orações que os muçulmanos ou nós muçulmanos praticamos hoje. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou para Meca naquela mesma noite e de manhã deu a notícia que estava em Jerusalém, estava na mesquita de Al-Aqsa, viajou e depois foi para o céu. Isso de manhã, dando as notícias o que aconteceu durante a noite. Alguns Quraysh, aquele povo quraishita, os moradores de Meca, desmentiram essa notícia. Desmentiram, achando que isso é impossível. Disse que outros que até tinham se convertido ao Islã, aqueles que tinham aceito ao Islã, quando o profeta Muhammad deu essa notícia, dizem que outros deixaram o Islã. Deixaram o Islã alegando que o profeta Muhammad chegou talvez no cúmulo da mentira, que era mentiroso. Alguns deixaram. E outros aqueles que eram muçulmanos, disse que fortificaram mais a fé deles. Quando ele falou que viajou naquela noite e voltou, fortificou a fé de outros muçulmanos. A fé ficou mais firme. Alguns correram para Abu Bakr Siddiq, foram ter com Abu Bakr. Abu Bakr, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos primeiros homens a aceitar o Islã. Então, foram ter com ele e falaram: olha, o Muhammad veio, essa manhã está dando notícia que ele viajou para a mesquita de Al-Aqsa, na Palestina, e depois foi para o céu, sendo que a gente estava com ele aqui à noite, como é que viaja e ainda volta? Aí o Abu Bakr Siddiq disse: se Muhammad está falando isso, eu acredito nele. Então, o Abu Bakr Siddiq é um dos também que acreditou nessa notícia sobre essa viagem noturna. Então, é assim que termina essa história da ida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da saída dele de Meca para Masjid al-Aqsa, no Jerusalém, mesquita de Aqsa, e depois para o céu. Qual é a importância desse dia para os muçulmanos, dessa noite? Aqui podemos apenas saber que a posição do profeta Muhammad, através desse milagre, a posição como um mensageiro, através desse milagre. E também foi uma prova que o profeta Muhammad, para além desse milagre do Alcorão, da revelação só do Alcorão, o que a gente aprende hoje é que também confirma como sendo um mensageiro, um profeta, assim como os outros que tiveram outros milagres, aqueles milagres que já mencionamos para alguns profetas. E também mostra, através dessa história, mostra a posição da mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos. Ou seja, também a Masjid al-Aqsa é um lugar sagrado para os muçulmanos. A gente aprende com isso, ou com essa história, que naquele lugar também pertence aos muçulmanos. E também o que aprendemos através dessa história é que todos os profetas, todos os mensageiros adoram um e único Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, o único Deus, o Criador, todos. Por quê? Porque todos, como falamos no começo, foram revelados ali. As mensagens surgiram dali, a maioria deles ou quase todos. Então, isso é o que a gente aprende através dessa história. Voltando sobre essa importância desse lugar, no Masjid al-Aqsa para os muçulmanos, sabemos que também é considerado, Masjid al-Aqsa é um dos primeiros qiblas. Ou seja, a primeira direção que os muçulmanos rezavam.
A primeira foi Masjid al-Aqsa, foi em Jerusalém. Antes dos muçulmanos hoje se dirigirem para a Meca, para a Kaaba, para o Qibla de hoje, eles se dirigiam para onde? Para Masjid al-Aqsa, para a mesquita de Jerusalém, era a Qibla. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam destaca esse lugar quando diz que o muçulmano não pode fazer uma viagem senão, ou seja, uma viagem em questões religiosas. O muçulmano não pode fazer uma viagem senão para 3 lugares ou 3 mesquitas. Aí ele cita a mesquita sagrada de Meca, ele cita a mesquita de Jerusalém, Masjid al-Aqsa, e a mesquita do próprio profeta. Neste hadith diz, não se faz uma viagem a não ser para 3 mesquitas. A mesquita sagrada de Meca, Masjid al-Aqsa, mesquita de Jerusalém, e essa minha mesquita, ou seja, a mesquita do profeta Muhammad. Então, são esses lugares que o muçulmano que quer fazer uma viagem para visitar lugares sagrados dos muçulmanos, então tem que tentar viajar para esses 3 lugares. Aquele que faz suas economias, em vez de pensar primeiro em ir a Disney, a Noruega, a Suécia, a França, tem que fazer economia e visitar nesses lugares para ganhar a recompensa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Após esse acontecimento, será que o profeta decretou uma adoração específica nessa noite? Essa é a pergunta que fica. Existe uma adoração específica nessa noite de Isra e Miraj, nessa noite ou da viagem noturna do profeta Muhammad? Existe uma adoração específica? Não, não existe. O profeta viveu pouco mais de 10 anos. Depois desse acontecimento, o profeta viveu pouco mais de 10 anos. Um pouco em Meca e mais 10 anos na cidade de Medina. Ele já tinha emigrado para a cidade de Medina, emigrou para Medina. E nesse tempo todo, o profeta Muhammad, não jejuou em consideração a essa noite, não deu caridade em consideração a essa noite, não rezou, não especificou uma oração dentro da mesquita em consideração a essa noite. Não aconteceu nada disso. Nem ele, nem o profeta, nem aqueles que vieram depois dele, ou seja, os seus companheiros, aqueles que sucederam ele, vieram e chegava o mês de Rajab, chegava o dia 27, a noite do dia 27, e era um dia comum. Não tem nenhum registro que existe dentro da Sharia uma adoração para aquela noite. Portanto, o que se pode fazer é explicar às pessoas, ensinar as pessoas sobre essa história, sobre esse milagre, fazer uma palestra sobre esse dia, para que os outros aprendam, para que a maioria dos muçulmanos saibam sobre esse acontecimento, essa viagem noturna. Isso pode ser no mês de Rajab e pode ser qualquer outro mês, e também pode ser, por exemplo, nas mesquitas, nas sextas-feiras. Pode-se explicar sobre essa viagem sem especificar uma comemoração para esse dia, sem especificar uma comemoração, comidas para lá, bebidas para cá, ou tenho que fazer uma doação aqui dessa comida porque hoje todo mundo vai para a mesquita. Em razão de quê? Em razão da noite ou a viagem noturna do profeta Muhammad. Não, não existe. Se fazer isso como uma adoração, está errado.
Se considerar que fazendo isso está ganhando uma recompensa, está errado. A pessoa pode fazer o jejum, por exemplo, considerado como o mês de Rajab um mês sagrado. Pode fazer jejum qualquer dia, mas fazer um jejum porque é uma noite de Isra. É uma noite de Isra e Miraj. Ou dar uma caridade, por quê? Porque é uma noite de Isra e Miraj. Não existe. Tudo isto está errado, não corresponde à verdade, porque não tem nenhum registro. E se ouvir alguém que deve fazer, por exemplo, vigília na mesquita, deve ler Alcorão durante a noite, deve jejuar por causa de Isra e Miraj, como falei, não corresponde à verdade. Não há evidências do profeta Muhammad que ele fez isso, e ele viveu mais anos, como falamos, e também os seus companheiros viveram anos, e eles são os melhores que entenderam o Islã. Os seus companheiros viveram com ele, entendem bem melhor o Islã, a religião, mas todos eles não fizeram nada quando chegasse no mês de Rajab, não fizeram nada quando chegava o dia 27. O Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, diz: não é conhecido muçulmano algum que tornou a noite de Isra como sendo melhor que outras noites. Não se conhece um muçulmano. Aqui ele fala, não se conhece um muçulmano, ou seja, um muçulmano que seja sábio. Não tem um sábio que colocou a noite de Isra, essa noite, essa viagem noturna, nessa noite, como sendo uma noite melhor que outras. Então, esse Imam Ibn al-Qayyim, um dos grandes sábios no Islã, que está afirmando. Então, não pode se fazer ou se inventar algo e se colocar dentro da religião, introduzir dentro da religião. A única noite que nós muçulmanos sabemos, e tem registros tanto no Alcorão, tem registros tanto nos hadiths, é a noite que acontece no mês do Ramadã. É a noite do decreto. Essa está clara, tanto no Alcorão, tanto nos hadiths, nos ditos do profeta. Agora, o Isra e Miraj apenas foi registrado que isso aconteceu, mas não se fala que é melhor. Sendo que essa noite do decreto no Alcorão diz que essa noite é melhor. Ali fala-se que essa noite é melhor no Alcorão, é claro. E o profeta Muhammad, quando chegasse esses dias, os dias que dentre eles está a noite do decreto, ele ficava na mesquita, fazia o quê? Vigília na mesquita, para ele alcançar essa noite do decreto. Isso está claro, mas quanto a Isra e Miraj, quanto à viagem noturna, não existe nenhum registro que diz sobre algo parecido. No entanto, não existe nenhuma adoração específica para essa noite. Temos que evitar pegar algumas coisas e introduzir no Din, ou seja, na religião, no Islã, mesmo que a maioria faça. Mesmo que a maioria faça, não podemos colocar como sendo uma evidência. Ser a maioria não significa ser ou estar certo. Então, se você, qualquer dia que você pegar o Alcorão, você pode ler a partir de Surat al-Fatiha até An-Nas. A maioria, ou maior parte dos versículos que citam essa palavra maioria, versículos, dependendo do assunto, no Alcorão, dependendo do assunto, onde tem a palavra maioria, você vai ver no final, a maioria não sabe, a maioria não crê, a maioria é ignorante, a maioria não é grata, a maioria são perversos. Então, a palavra maioria não existe. Você vai encontrar assim no Alcorão. Aqui estou dando um exemplo, isso de se defender com a maioria. Não, a maioria está fazendo. Então, pega o Alcorão e vê o que se fala sobre a maioria no Alcorão. A maioria você vai encontrar sobre essas
frases que eu acabei de falar. Pode pegar o Alcorão e olhar. Qualquer dia. A maioria, essas citações, a maioria não sabe, a maioria não crê, a maioria é ignorante, a maioria não é grata, a maioria são perversas. Assim. Então, quando você vai pegar a palavra poucos, aí você pode encontrar, assim, não crê senão poucos. Não sabem senão poucos. Não se arrependem senão poucos. Então, são poucos que seguirão, aliás, são poucos que não seguirão o caminho de Satanás. São poucos que não seguirão o caminho de Satanás. Então, esse termo poucos, ou essa palavra poucos, sempre você encontra em algo positivo. Positivo dentro da religião, dentro do Islã. Enquanto a maioria, como acabei de citar, essas frases. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nos alerta dizendo: aquele que introduzir algo na nossa religião, aquele que fazer algo, aquele que praticar algo que não tem conformidade com a nossa religião será rechaçado. No entanto, se fazer qualquer evento, qualquer festa, qualquer adoração, caridade, jejum, achando que não estou fazendo uma adoração por causa de Isra e Miraj, então você está introduzindo algo que não está dentro da religião. Porque não existe o hadith que diz que você tem que jejuar na noite seguinte de Isra e Miraj, ou tem que dar uma caridade, ou tem que ajudar. Então, não existe. Por isso, se você fazer isso alegando que vai ganhar a recompensa, você está introduzindo na religião algo que não faz parte dela. Então, isso será rechaçado. Ou seja, não ganhará nenhuma recompensa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Se alguém quer jejuar, quer fazer sua caridade, então pode, desde o começo do mês, vai fazendo. E não se importar ou não esperar como dizem outros, essa grande noite. Até algumas pessoas vinham questionando, perguntando: ouvi que quem rezar uma oração na mesquita nessa noite equivale a 100 orações. Não existe nem hadith, não existe nem no Alcorão, não existe algo como esse. Não tem. Uma oração equivale a 100 por causa de Isra e Miraj. Então vejamos até onde as informações se espalham por aí, e se as pessoas não consultarem, não perguntarem, vão se desviar facilmente. Então, o profeta Muhammad, um outro dito, ele diz o quê? Diz que deixou para nós, muçulmanos, algo que se a gente se apegar nelas, a gente não se perde. Ele cita o quê? O Alcorão e a Sunna. No Hadith diz: deixei para vós algo que, se vocês se apegarem, não se perderão, não estarão na perdição. O livro de Allah e a minha Sunna. Assim diz. Então, se a gente se apegar a essas duas fontes, realmente a gente não se perde. A gente não vai porque a maioria está fazendo. A gente vai porque o Alcorão falou, porque a Sunna falou, porque os grandes sábios falaram. A gente não vai fazer porque não, eu vi no lugar que estão fazendo, e lá tem sábios, tem aquilo. Não, a gente tem sábios, mas tem o Alcorão e tem a Sunna. E um dos imãos, esqueci, eu não me lembro bem o nome, ele diz o quê? Toda a palavra de qualquer um, a gente pode acatar e pode deixar, ou seja, pode abandonar. A palavra de qualquer um, a gente pode acatar, mesmo que seja um sheikh que você confia, um líder que você confia. Nesse dito diz, a gente pode acatar essa palavra, pode deixar qualquer palavra, exceto a palavra de quem? Exceto a palavra do mensageiro de Allah, exceto a palavra do profeta Muhammad. Essa sim, a gente se apega. Agora, a palavra do fulano, a palavra do líder tal, a gente pode aceitar se ela está em conformidade com a religião, a gente pode abandonar se não estiver em conformidade com a religião.
E a religião está completa. O Islã, ele está completo. Não precisa de quê? Não precisa de acréscimos. Não precisa. Allah subhanahu wa ta'ala não esqueceu nada nessa religião. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele morreu depois de tudo sobre a religião estar completa. Tudo. Depois de tudo estar completo é quando ele morreu. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não esqueceu nada nessa religião. O profeta Muhammad não esqueceu também nada dentro desta religião. Então, não precisa de acréscimo. Que os acréscimos fiquem para as próprias pessoas e não introduzir na religião. E também tem um versículo que reforça isso, que diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: hoje enterrei para vós a vossa religião e completei a minha graça sobre vós e me agradei para vós o Islã como vossa religião. Então, enterrei para vós a vossa religião. A religião já está completa, já está inteira. Não precisa de, como falei há pouco, não precisa de acréscimo, já está completa. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus já está já está satisfeito. Ele se agrada para nós por causa de quê? Por causa dessa religião. Ele nos considera essa religião completa. Então, é isso que a gente precisa seguir. São esses versículos, são esses hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a gente precisa se apegar e seguir em frente acerca da nossa religião. E acho que termino por aqui. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan pela atenção e que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a nossa reunião, o nosso encontro, e que Allah subhanahu wa ta'ala também nos mantenha firmes na nossa religião, firmes na nossa fé, e que nos livre do desvio. Wa jazakumullahu khairan.